Gente, tudo bem? Estamos aí começando mais uma live literária. Primeira sexta-feira do mês de setembro, dia 1º e primeiro dia de Bienal. Ah, que maravilha! Começamos aí o mês com o pé direito, é ou não é? Sério, é ou não é? Amanhã eu estarei na Bienal a partir das 10 horas da manhã, fazendo live, encontrando autores, vou receber meu prêmio, vou registrar tudo para vocês, tá bom? Então amanhã eu estarei lá a partir das 10 horas da manhã. Então manda direct, se você é escritor, escritora, leitor, leitora, admiradora, manda direct para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, vai ser uma delícia, tá bom? Tô levando brinde para todo mundo, ou quase todo mundo, porque na hora que acabar, acabou, não tem jeito. Mas quero encontrar todo mundo, tá bom? Enquanto isso, ficamos por aqui com as lives literárias, recebendo muitos escritores, batendo papo, fazendo sorteio, claro, né? Nesse ritmo que a gente gosta. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente, tá bom? Muito bem, a gente vai conversar agora com o escritor nacional Paulo Cidade. Ele que escreveu A Última Flor de Uma. Tô doida para conhecer esse livro, gente. Vocês não estão entendendo. Eu acho, inclusive, que ele já entrou aqui, gente. Ah, que maravilha. Paulo, que café, né, gente? Ninguém de ferro. Olá. Oi, Agora estou vendo nosso escritor. Tudo bem, querido? Bem-vindo. ô Monique, tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Eu estou ótima. Eu estou pronunciando seu nome certo? Tá certo. Só é escrito com W, mas a pronúncia é normal, Paulo mesmo. Gente, o nome dele é Paulo, mas tem W. Então é P-A-W-L-O. Eu falei, eu Perfeito. vou pronunciar Paulo. Se for outra pronúncia, ele vai me dizer. Mas não, por que Paulo com W? Foi alguma coisa que veio lá do avô, do bisavô? Não. Não. Foi uma invenção minha mesmo, há muitos anos atrás, só para diferenciar de outro Paulo Cidade que existia na época. Então é um nome artístico. Exatamente, é um pseudônimo. Ah, agora eu entendi, gente. É nome artístico. Uhum, Muito bem. E dá mesmo uma diferenciada, né? Porque já uhum, chama atenção para o Paulo. Quando eu vi exato. no teu site, lá no site do que você me mandou, eu falei, Uhum. eu acho que digitaram Paulo errado. Mas depois não, eu fui ver que era com W. É verdade mesmo. Valeu. Primeiramente, parabéns pelo prêmio aí, né, que vai receber amanhã na Bienal, pelo seu trabalho de divulgação, que é muito bacana, viu? E sucesso, né? Cada vez mais Obrigada. é bom que você está revelando a galera, falando um pouco de literatura. Já fala assim tão pouco, né? Por mais que, tem muita live, tem muito o quê, mas sempre tão pouco, né? Tão pequeno, né? Ai, gente, é uma delícia essa conectividade com autores do Brasil inteiro e fora também, porque Uhum, tem muitos brasileiros, escritores que moram fora do Brasil, que uhum. participam do projeto, e a gente tem tanta gente talentosa, né, Paulo? Exatamente. Muita, né? Muita. E muitos ainda que não foram descobertos, né? Estão aí com medo de mostrar seus trabalhos. Exatamente. Isso porque eu só divulgo aqueles que se aventuram em aparecer. E aqueles Uhum. que não aparecem. Exato. Né? Às vezes nós temos um Drummond aí guardadinho e a gente não sabe, Não, né?
É verdade, gente. E é sempre uma delícia, porque os escritores, a gente tem escritores de diversos gêneros. Todo Uhum. mundo hoje escreve, publica, mas nem todo mundo aparece. Então, esse mês, por exemplo, eu entrevistei 78 autores no meu projeto. Ô, Glória. Haja maratona e haja fôlego, né? Quando eu parei para contabilizar os meus autores, eu falei, Uhum. gente, foram 78 escritores maravilhosos de todos os assuntos, de todos os gêneros, homens, mulheres, idosos, adolescentes, Uhum. mães, pais. Gente, é muito vasto, né? É, E a gente não conhece a metade do que tem no Brasil. você nem, acho que não é nem da 15ª, não sei nem descrever, porque é tão pouco, né? São milhares. Pois é. Ai, ai. Bom, eu te agradeço também por você disponibilizar um tempo, uma hora na sua agenda para que a gente possa conversar sobre esse teu livro que está lindo e que eu estou muito curiosa em conhecer. Mas antes eu quero saber de onde você é do Brasil. Eu sou de Ilhéus, na Bahia, na terra de Jorge Amado. Por isso que eu já logo simpatizei com o nosso escritor, gente. Tá na melhor terra quente, né? E Ilhéus é a terra terra quente, quente. verão ardente, praias maravilhosas, uma história magnífica, né? Desde capitania. Daqui a pouquinho, daqui a 11 anos, vamos completar 500 anos. É, Gente, muita história, né, é, Paulo? Agora, nesse momento, eu estou falando de outra cidade que eu estou passando a temporada, que é Vitória da Conquista. Aonde é a Vitória da Conquista? Fica a 300 quilômetros de Ilhéus, é uma das cidades mais frias da Bahia, né? E, digamos, a segunda mais fria da Bahia. Né? Nossa, não conhecia. Eu fui a Maceió, Sim. fui conhecer a parte do Nordeste que eu conheço é Maceió. Uhum. E eu vou para Bahia, mas não agora, eu adiei para ir ano que vem, porque eu quero conhecer uma tribo indígena que tem perto de aonde os colonizadores Porto Seguro. pisaram pela primeira Porto vez. Seguro. Porto Porto Seguro, Seguro. você vai Mas tem em um outro nome. Santa Cruz Cabrália. Santa Cruz Cabrália, né? Eu Eu, conheço, eu acho que é próximo ali. Para eu lá que conheço eu aquela vou. aldeia ali, conheço, estive lá já. Eu fiz um trabalho indígena há uns anos atrás, uma exposição, né? Foi muito bacana. E esse ano, deixa eu te contar uma novidade, que acho que você não sabe. Eu sou um dos curadores da nossa festa literária de Ilhéus, né? E esse ano o tema vai ser indígena. Então, o Daniel Munduruku vai estar com a gente, a Maíra Spigwalt vai estar com a gente, a Eliane Potiguara. A gente está trazendo uma galera da literatura indígena muito bacana que vai estar com a gente esse ano, aí em novembro. Aí você falando de visitar a Bahia, pense em botar isso no roteiro, de repente, quem sabe você não vem para a nossa festa literária do ano que vem. Né? Para falar um pouco Vai desse seu ser trabalho, quando? dessa atividade. Possivelmente em setembro de 2024. Mas esse ano vai ser em novembro, né? Esse ano vai ser exclusivamente em novembro. Mas no ano que vem está pensando em fazer em setembro, que é o mês, digamos assim, calendarizado nosso, né? Nossa, que coisa interessante. Peraí, para a gente poder entender isso, isso aí é um evento literário ou é um Uhum. concurso literário que vocês estão trazendo escritores indígenas? Não entendi. Como é que É, funciona é isso? uma festa literária, tipo a Bienal, só que a nossa é mais curta, né? Nós estamos na 6ª edição já, então são 3 dias de bate-papo com escritores, oficinas literárias, um trabalho com as crianças também, que a gente chama de flizinha, né, exibição de vídeos. Então, tudo que for ligado à literatura, a gente faz nesses dias, né? A gente chama aqui na Bahia de festa. Nossa 6ª festa esse ano que a gente vai estar realizando, né? E você é um dos curadores, é isso? É um dos coordenadores, curadores que organiza esse processo. Coisa maravilhosa. Os outros anos você também foi curador?
desde a primeira. A gente tá junto desde a primeira. Qual é o nome dessa festa A gente, que acontece? assim, antes se chamava Flios, né? Mas hoje se chama FLI, Festa Literária de Ilhéus, né? O Flios é porque Ilhéus na passagem aérea é Ios, né? Se escreve Ios. A gente chamou Flios, Festa Literária de Ilhéus, Flios. Mas hoje é só FLI. A gente tirou o Os e ficou Flios, porque assim, é uma junção de duas feiras que aconteciam aqui em Ilhéus. Uma da Universidade Estadual de Santa Cruz, que é uma feira de livros, e o que a gente fazia, que é a FLIOS, Festival Literário de Ilhéus. Então a gente juntou e fez a festa, né, celebrando esse encontro, e isso já tem 6 anos. Nossa Senhora, é que nem a Flip, gente. É o mesmo Isso, conjunto. A Flip aqui no Rio de Janeiro é Flip por causa de Paraty. Agora eu exato. entendi o que você está falando. Isso, maravilha, exatamente. Mas a Flip já tem uma tradição, um investimento maior, gigante. A gente não chegou lá, Mas não. Eu vou te falar, Paraty. Você conhece Paraty? Não, eu tô. É desse tamanho Eu não assim, ó. conheci. É pequenininho, né? É porque você sabe que Paraty lembra muito Ilhéus, né? E foi em Paraty que foi gravado pela primeira vez o filme Gabriela, né? De Jorge Amado. Foi lá. Foi. Né? Ali. Sabia? Porque o conjunto arquitetônico de Paraty é muito parecido com o Ilhéus daquela época, dos anos 20. Né? O calçamento, as casas coloniais, né? Então é muito parecido. Então foi escolhido esse como cenário do filme Gabriela, na época, né? E Paraty é história purinha, gente. Purinha. Nem Ilhéus. É, Purinha. exatamente. Esse ano vai acontecer a Flip em outubro, se eu não me engano, novembro. Eu pretendo ir também, quero ir, porque vai ser a minha primeira Flip. Né? É novembro. É novembro, deve ser. Acho que é dia 22 de novembro. Isso. E para eu ir lá vai ser minha primeira Flip. Primeiro Bienal, né, gente? Amanhã estarei na Bienal. Você não vem à Bienal, né, Paulo? Não vou não, porque eu gostaria. Mas eu tenho uma amiga que vai estar aí. De uma editora que ela está montando um stand aí, vai estar aí na Bienal. Que é a Neila. É Neila Brasil. Neila Brasil. Ela vai estar aí com um stand. Eu não esqueci o nome da editora dela. Mas ela vai estar aí. Você vai ver uma baiana aí, você vai. Você vai conhecer. Vou ver um acarajézinho ali, já sei que é aqui. Verdade. Ai. Paulo, querido, eu estou aqui com o teu livro, a tua obra, A Última Flor Juma. Você tem ele físico aí? Não, ainda não, porque assim, na verdade eu estou participando do Prêmio Kindle. Então, a Amazon não permite que a gente publique o livro antes de terminar o concurso, né? O concurso termina em fevereiro, então a partir de fevereiro eu quero transformá-lo em físico, né? Eu sempre publiquei em físico, agora que eu resolvi publicar em e-book só por causa desse concurso eu me inscrevi. Pois é, eu já ia te perguntar isso, porque Prêmio Kindle, eu recebi no projeto algumas autoras que vão participar. Esse é a tua primeira participação na Amazon do Prêmio Kindle? Do prêmio é. Mas já publiquei umas 2 outras obras em e-book também, né? Mas voltaram para a área do teatro. Inclusive eu tirei elas recentemente para poder dar uma revisada, porque aprendi a mexer no KDP, achei massa. Aí falei, vou melhorar, agora melhorar para ficar bacana. Não é tão simples, né, Paulo? Mexer no KDP não é tão simples. Não, verdade. É bem complicado. Agora, A Última Flor Juma. Primeiro, essa capa. Gente, fico impressionada com a qualidade que as capas dos livros dos meus autores aparecem. A Última Flor Juma fala sobre o quê? Então, A Última Flor Juma, eu conto a história da última etnia Juma, inspirado num indígena chamado Aruca Juma, inclusive meu personagem é Aruca Juma, que morreu em 2021 de coronavírus. Ele tinha 86 anos quando ele morreu, né? E na reportagem que eu li em Roraima, dizia que ele era o último dos Jumas. Ele, embora tenha deixado 3 filhas, mas você sabe que para que dê continuidade à geração, precisa de um homem, né? Não só da mulher. Porque se a mulher se envolve com outra etnia, já não é mais a pura
etnia. Então, há uma mistura de raças. Então, se considera que a etnia Juma foi extinta, por mais que existam 3 mulheres indígenas ainda, filhas de Araucá. Então, eu vendo essa história, criei uma obra de ficção, onde essas 3 filhas dele estão relacionadas às lendas amazônicas, né? E aí eu começo a contar as agruras que acontecem, os problemas que existem na Amazônia com seringueiros, com madeireiros, com bandidos, né? Porque existem muitos bandidos. Lá tem os barriga d'água, são aqueles que assaltam os barcos. Então eu fui envolvendo essa história de Araucajuma sofrendo todas essas agruras, toda essa pressão da sociedade, né, em cima dele. E ele tenta escapar disso com as filhas. Aí acontece uma série de coisas que não vou dar spoiler aqui, né, do que acontece, mas é bem legal. Assim, eu considero a minha primeira obra indígena, né, e que é uma espécie de ode, né, ode aos povos originários, né, que eu faço uma defesa bacana, inclusive recrio a lenda da Yara, né, pensando nesse processo todo. É bastante interessante. Sou até suspeita falar sobre isso, né? Mas só para eu entender, Juma é uma aldeia indígena, é uma família indígena, é isso? É uma etnia, né? Que a gente chama de etnia, né? Porque não se usa o termo tribo, se usa o termo etnia. Ou seja, era um grupo de indígenas que foi extinto, que não existe mais. E foi exterminado nos anos 60, a maioria, né? Os seringueiros invadindo a Amazônia, dizimou várias tribos. Uma delas é a Juma, né? A tribo Juma, que só sobreviveu a Arucá e as 3 filhas dele. E essa, a gente não chama de tribo mais, né? Isso. A gente chama, qual é o nome que a gente usa? A gente pode usar etnia, né? Ou nação, né? Etnia ou nação. Por exemplo, essa nação, eles eram de qual lugar do Brasil? Então, na região ali do Acre, né? Na zona norte ali, naquela região ali do Acre. Acre não, perdão. Da região ali de Belém, do Pará, por ali, próximo dali. Entendeu? Toda aquela região ali da Amazônia. Gente, preciso entender primeiro toda a origem disso, porque não adianta vocês ficarem aí mandando mensagem, porque eu preciso entender primeiro a essência da Juma. Exato. Porque a gente tem que conhecer um pouco das nossas raízes, e as nossas raízes são imensas, diversificadas e muito ricas. Tem muita gente que não conhece histórias indígenas, origens indígenas. Eu conheço o Tupi-Guarani, ok, todo mundo conhece, mas existem outras aldeias, etnias, enfim, nações espalhadas pelo Brasil. E a Juma é uma que eu não conhecia. Exato. É uma das centenas que existiam, né? Os Jumas são também da língua Tupi-Guarani, né? Eles eram de uma comunidade, de um povo denominado, acho que era Kageuaia, a pronúncia não sei bem lembrado, mas era do século XVIII, mais ou menos, que os Jumas somavam, do século XVIII, entre 12 e 15 mil índios. E depois, hoje só existem 3. Você imagina aí. De 15 mil só existem 3. É brincadeira um negócio desse? Né? Nossa Senhora! Monique, sucessivos massacres, sucessivas expansões assim, de extrativistas na Amazônia. E, de repente, o povo, na década de 60, se viu reduzido a dezenas de pessoas. E hoje só tem 3. Né? Gente, que loucura isso! Agora, Paulo, você com esse tema no A Última Flor Juma, por que você resolveu escrever sobre esse tema, essas nossas raízes, trazer nesse teu livro? Foi especificamente para o Prêmio Kindle ou você já estava com planos realmente de produzir uma obra desse gênero? Não, já estava. E, na verdade, eu comecei a escrever essa história tem uns 4 ou 5 anos, né? E aí eu parei ela, né? E, de repente, fiz uma revisão. Não gostei da forma como eu tinha escrito, né? O meu gênero literário é muito voltado para o realismo mágico, né? O realismo fantástico. E aí, de repente, eu achei que faltava mais
fantasia na história, né? Faltava mais raiz mesmo, para eu poder descrever o que eu queria dizer através de indígena, né? Mesmo não sendo indígena, embora eu tenha raízes indígenas, eu Sim. acredito que, sobretudo da parte do meu pai, né? Então eu acho que tem raízes indígenas ali. Então eu achava que faltava alma, né? Faltava alma nessa história. Aí o que eu fiz? Eu reescrevi ela esse ano, aí de repente escrevendo, eu vi que tinha um prêmio, eu falei, vou escrever essa obra aí. De repente, vai que? Não é? Nunca se sabe. Casou, né? Casou, aí eu vou lá e escrevi a obra. Bom, para a gente conhecer um pouquinho sobre essa etnia, né, Juma, eu dei uma procurada aqui e já achei. Aqui Uhum, diz, gente, eu vou botar um nome tribo, mas vocês sabem que não é tribo, a gente usa outra palavra, porque aqui eu acho que eles não atualizaram. uhum. A tribo indígena Juma é uma etnia no Brasil. Eles pertencem à família linguística Cagauiva. Acho que é isso que Isso, fala. exato. Cagauiva, que faz parte do grupo linguístico Tupi-Guarani. Uhum, Os Juma enfrentaram muitos desafios ao longo de sua história, incluindo a invasão de suas terras por garimpeiros e o impacto devastador de doenças como a Covid-19. exatamente, isso mesmo. Relatos históricos sugerem que a tribo Juma, a etnia Juma, desculpa, já foi numerosa, com uma população estimada em cerca de 15 mil indivíduos no século XVIII. No Exatamente. entanto, sua população diminuiu significativamente ao longo do tempo devido a diversos fatores, incluindo doenças, conflitos e invasão de estrangeiros em seu território. O povo Juma se envolveu em atividades como pesca, caça e agricultura dentro de seu território. E o rio desempenha. Esse rio, você sabe qual é o nome desse rio que é citado? Não, no momento eu não estou lembrado, não. Mas eu acho que é perto ali, nas minhas pesquisas, deixa eu dar uma olhada aqui. Era o rio Assuã. Rio Assuã. É, Assuã. Quer dizer, eles O habitavam rio essa região, né? Então o rio Assuã era um rio sagrado para eles, né? Eles habitavam essa região, próxima à cidade de Labré, ali ao sul do estado do Amazonas e tal. Aí depois eles foram se transferindo, porque foram expulsos, né? Foram fugindo das suas próprias terras, né? E essa minha história se passa justamente perto de Belém, né? E tem uma cena, um capítulo do livro que acontece todinha no Ver o Peso, né? Aquele mercado famoso de Belém, né? E é aí onde acontece um fato assim triste, mas que é real no dia a dia das comunidades, não só de crianças indígenas, mas de toda e qualquer pessoa, né? E acontece justamente no Ver o Peso, que é um mercado bastante famoso, um complexo famoso de Belém, do Pará ali, né? já temos aí o primeiro plot da história, gente. Que se ele revelar, ele vai dar spoiler. Mas Quase que vocês eu estão digo, vendo que, quase que eu digo, eu segurei aqui, quase. quer dizer, você mistura ali drama, Uhum, fantasia uhum. e romance, talvez? No romance eu digo que não, talvez, por outro lado, eu diria que o amor de um pai pelas filhas, né, do que ele é capaz de fazer por elas. Mas romance não tem, não, esse processo todo aí, não. Tem um certo rancor guardado em uma das filhas, né, por tudo que o homem branco faz, ou continua fazendo, né, devastando, matando, destruindo, invadindo, expulsando e criando e querendo criar agora um marco temporal. Né? É tão cruel desse processo todo aí. Exatamente. Eu ia até mencionar sobre. Não vou, senão a gente vai entrar num outro assunto e não é o objetivo aqui, mas É. o Paulo já me captou. Em meados de 1960, Uhum. seringueiros, caucheiros, Uhum. madeireiros e pescadores em Canutama, Amazônia. Nunca ouvi falar desse nome, Canutama.
É uma cidade Não lá. conheço. Uhum. As margens do rio Assuã, que é Isso. onde o escritor acabou de mencionar para gente. Uhum. Quase exterminaram o povo Juma. Aruca Juma é a menina, não é isso? A Juma, a Não, personagem? Haruka Juma é o personagem, o pai, né? Inclusive, eu uso o mesmo nome dele, que Haruka Juma existiu, de fato. Morreu aos 86 anos. 86, 90 anos, não sabia exata a idade dele, não. Mas de 86 a 90 anos, né? Em Aru, 2021. Aruca Juma. Fala um pouquinho desse personagem que você colocou no teu livro. Qual é o papel Então, dele na tua Haruka trama? Juma é o patriarca da família, né? É o guia, como a própria personagem diz, né? A Menina do Rio, que são três personagens, as filhas dele, Menina do Rio, Estrela d'Água e Filha Branca, né? São as três. E ele é o guia, é aquele que e de repente todas as meninas se espelham. É um cara de um coração fantástico, que apesar de sofrer tanto, consegue ver o lado bom das pessoas. Então, é um personagem assim, bacana. Como eu acreditava que era o cara que não conheci apenas por reportagem, devia ser. Então, eu coloquei ele como sendo assim, quase que uma entidade mágica, né, que está ali e que de repente, assim, como na realidade, esse spoiler eu vou dar, como na realidade aconteceu, ele morre também no livro. Então, mas o que acontece depois é que são elas, né? E aí eu não vou contar nem como ele morre, nem e por que ele morre. O Paulo dá só o gostinho, gente. Ele tira da nossa boca rapidinho. A última flor Juma narra a saga de um pai e três filhas vivendo a beleza e as agruras da vida na Amazônia. Aruca Juma, o personagem que ele acabou de mencionar, Uhum. remanescente da etnia Juma, e suas meninas, Estrela d'Água, Filha Branca e Menina do Rio. Elas são irmãs. Tem como você falar um pouquinho de cada uma delas dentro do enredo? Sim, cada uma delas tem um ponto, um papel principal nesse processo, e além de estar intimamente interligadas, elas, como eu disse, estão. Cada um desses batismos, desse nome, é ligado a uma lenda da Amazônia, né? Uma lenda indígena, melhor dizendo, uma lenda indígena. Então, Filha Branca está ligada à lenda da mandioca, né? Filha Branca. Estrela d'Água está ligada à lenda da Vitória Régia, ou de Jaci, da Lua, né? E Menina do Rio está ligada à lenda da Iara, né? Que a Iara é a deusa do rio, né? E aí começa a se descobrir por que Menina do Rio, que está ligada diretamente ao rio, tem medo do rio, né? Por que ela tem medo do rio? Então fica esse dilema e tal. Mano, já vou dando spoiler aqui. Não vai ser agora, não. Então, assim, elas são muito ligadas uma com a outra, e vai acontecendo fatos, né? Sobretudo quando elas são obrigadas a vender coisas no rio, porque são ameaçadas por um grupo de barrigas d'água, de bandidos, né? Eu não sei se você já viu alguma matéria daqueles meninos ali, ribeirinhos na Amazônia, e quando passam os grandes barcos, eles vão com as canoas remando para tentar subir nos barcos, né? Então, essa foi uma matéria também que me interessou muito quando eu vi, há muitos anos atrás. Eu falei, poxa, eu preciso escrever uma história sobre esses meninos, né, que se arriscam ali naqueles banzeiros, né, aquelas ondas que são feitas por aqueles barcos de 1, 2, 3 convés, né? E aí eu falei, poxa, e aí eu encaixei esse processo, né? Elas é que vão vender as coisas. Porque, assim, quando é um adulto que se aproxima do barco, o barco acelera, pisa mais, porque fica com medo de bandido, de ser bandido. Quando é a criança, não, eles não aceleram, eles continuam no ritmo deles. Eles não param, né? Continuam no ritmo deles. Então, a turma tem que laçar o barco, literalmente laçar com um gancho, prender naqueles pneus do lado, ou naquelas cordas que separam, e eles na raça mesmo, puxando para poder subir. Enquanto um segura, depois que prende, o outro sobe e começa a vender as coisas. Eles perdem as frutas, que vendem frutas, palmito, né? Ele vende tudo quanto é coisa ali. Então eu peguei esse trecho e transformei isso
de uma forma literária, delas participando desse processo todo, né? E o sofrimento... não vou contar mais detalhes, não, senão eu vou revelar outras Ah, coisas. gente, não faz isso com a gente, Paulo. Eu já vi reportagem desses meninos, aliás, eles arriscam a Não é? vida E muitos já morreram, né? Muitos já constantemente. morreram. Porque, de repente, quando Muitos. cai na água, a hélice puxa, né? A hélice puxa. E aí, isso é terrível. Então, eles se arriscam muito nesse processo. Exatamente. De um lado, a exuberância da floresta, a harmonia da natureza e a magia das histórias. Eu acredito que você, morador de Ilhéus, não tenha tido dificuldade para dar descrições da beleza que você traz no seu livro. Com Como é que certeza. foi esse processo de escrita, Paulo? Olha, foi uma viagem, como todo o processo, né? Eu gosto muito da natureza. Os panos de fundo de todas as minhas obras têm sempre a natureza. Elas sempre permeiam, às vezes elas são protagonistas nesse processo. Agora mesmo, em A Última Flor de Uma, a natureza é protagonista de todo o processo. Quando eu falo de que ela dá o troco. E de fato ela dá o troco. Quando a gente mexe demais, quando tem uma ação antrópica ali, quando o homem está mexendo muito naquele lugar, naquele outro, então a natureza dá uma resposta. Tem um espetáculo infantil que eu escrevi, e foi até esse aqui, O Sequestro dos Raios do Sol, que eu falo da ação do homem na natureza, e de repente a natureza se revolta e vem dar o troco. Né? Na Última Flor de Uma é simplesmente parecido. Eu termino com uma frase enigmática. É uma frase enigmática que fala justamente isso. Quanto mais você mexe, um dia, tudo aquilo que você mexeu vai voltar. Pode esperar que vai voltar. Né? Porque, por exemplo, quando você constrói um porto, a água do mar recua, ela vai para algum lugar. Né? Ela vai para algum lugar. E quando ela vai para esse outro lugar, de repente ela precisa ocupar espaço. Aí começa ruas se perderem, bairros se perderem, cidades alagadas, né? Então, esses fatos todos. E eu uso essa natureza como processo. Então, eu gosto muito de observar. Eu acho que todo escritor é um eterno observador. E a natureza, por si só, não fui criado na roça, mas nas minhas férias sempre eu estava na roça. Meu pai sempre me levava para a roça. A gente tinha um sítio também. Então, eu observava o movimento do vento, dos pássaros, né, os ninhos, os animais, assim, eu sempre fui observador. Então, eu não tive dificuldade de descrever isso. Tem um trecho que eu gosto muito do livro, por exemplo, tem um momento que eu digo assim, a sabiá laranjeira parou de cantar, né? Os demais pássaros também. Os macacos barrigudos que costumavam fazer barulho até o meio da manhã silenciaram. Nuvens cobriram os primeiros raios de sol. Nem sequer uma brisa soprou quando eles ficaram frente a frente com Arucajuma. A floresta sentia o cheiro de seus inimigos. O homem do olho enrolado não estava entre eles. Aí eu começo a fazer essa ligação, né? Entre eles e tal, a natureza, as pessoas. Porque a natureza sente mesmo, né? Essa porção mágica que eu aprendi a construir. Sou muito fã de Gabriel Garcia Marques, né? Do realismo mágico dele, fantástico. Né? Li a obra de Gabriel Garcia Marques. Eu falei, poxa, eu gosto de escrever isso. Recentemente eu estou lendo um livro de Miyakoto, olha que bacana, as coisas cooperam assim às vezes com a gente quando a gente se envolve em determinados universos, né? Esse livro de Miyakoto acho que é de 2016, que chama o seguinte: Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. Olha que título massa, né? De Mia. Ele fala Esse, né? pode Dessa falar. relação do sagrado de um avô que morre e o neto vai lá para fazer todo o cerimonial. Aí ele vai contando o que acontece naquela comunidade, naquele povoado e tal. Eu gosto de histórias assim. Meus livros estão sempre voltados para comunidades, para povoados, né, para pessoas que são às vezes esquecidas, né, essas relações que a gente não consegue ter com a natureza, com as pessoas. Então eu estou sempre puxando um fio ali, um outro, nessas questões, né? Esse livro que você citou, Um Rio Chamado Tempo, uma
Uma Casa Chamada Terra. Tá lindíssima a capa do livro. Aliás, todos os livros estão dele com essa capa lindíssima. E um eu acho que completa. Arrebenta, né, gente? Eu não li, não, mas eu vou separar aqui. Porque eu adoro indicação. Já separei aqui na minha lista. Uhum. Continuando aqui com a sinopse do livro do nosso escritor, A Última Flor de Uma. Do outro lado, seringueiros, grileiros e madeireiros que se apossam da terra e do trabalho de indígenas, ribeirinhos e pequenos agricultores. A Última Flor de Uma é uma história de amadurecimento, uma crítica social contemporânea, eu já ia até te perguntar sobre isso, Uhum. E tradições populares da região amazônica. Por quê? Não tem como a gente não tocar nesse ponto, que é essa violência e essa opressão que a gente vê, né, partindo aí desses contrabandistas, como você mesmo disse na sinopse, esses seringueiros, que eu sei que tem gente que não acredita que isso seja real, que isso não acontece, que isso é fake news, entendeu? Uhum. Inclusive esse essa ação, essa atividade desses madeireiros ilegais em terras indígenas e etc. Para você construir esse lado da história. Como é que foi que você trouxe toda essa dinâmica oposta, toda a violência dentro dessa família, né? Desse pai com essas 3 filhas? Essa crítica que você faz, inclusive política e social, porque não tem como a gente falar sobre isso sem meter política no meio. Não tem como não ter, porque assim, o termo política às vezes é deturpado, né, no sentido de que às vezes quando fala em política a gente só pensa na relação de partido, né? Na relação de candidatos mesmo, mas não entende que a política é todo esse processo de construção que a gente se envolve e que a gente está imbricado. Não adianta dizer que eu não gosto de política, mas o fato de você não gostar de política já é um ato político. Não é? Aí não tem como. Então, eu fiz muita pesquisa em relação a fatos que, de fato, aconteceram e acontecem diariamente na Amazônia, né, com esses barrigas d'água. Existem 2 tipos de bandido lá, quer dizer, mais, né, mas dentro, especificamente, na questão da navegação ali, dos movimentos dos rios, etc., que são os barrigas d'água, e tem também os chamados ratos d'água, né? Os ratos d'água são aqueles caras que viajam com as pessoas nos barcos, esperam as pessoas dormir para roubá-las, né? Vão lá e vai nos bolsos, tenta ver se tem dinheiro, se tem não sei o quê. Eles viajam infiltrados desses barcos. E, às vezes, passam mensagem para os barrigas d'água. Vai uma carga disso aqui, vai uma carga disso, aquilo, outro e tal. Vamos na próxima curva do rio, nós vamos fazer esse embate. Inclusive, tem uma cena do livro que é assim. Num determinado momento, o barco vai indo e eles chegam para atacar esse barco. Então, eles são muito violentos, eles conhecem as rotas de navegações, as regiões que ficam alagadas, mesmo com a estiagem dos rios, eles sabem tudo, quais são os canais estreitos, né? E quais são aqueles que são navegáveis, quais são aqueles que se formam com aquelas ilhas fluviais. Então, esses caras conhecem tudo isso. E foi pensando nos depoimentos assim, que eu li também, de alguns que foram presos, né, da própria polícia investigando, que a polícia tem um trabalho muito bacana também de repressão a isso aí. Né? Porque senão seria pior. Se não tivesse problema a polícia não tivesse mesmo, seria muito pior. Ninguém mais queria viajar de barco. E você sabe que existem... assim, eu não consigo, às vezes, imaginar quão tamanho é a Amazônia. Né? Porque se você imaginar assim... que você às vezes leva 7, 8 dias dentro de um barco, de um lugar para outro,
Né? Você fala assim, pô, que tamanho esse rio, né? Você não consegue enxergar a outra margem, né, de tão gigante que é o Rio Amazonas, o Rio Solimões, o Rio Negro, né? E tantos outros rios, né? O Rio Andaraí. Eu cito muitos rios, né? Até para fazer uma comparação, quando tem um momento que a personagem tem tanto ódio dentro dela, que é a menina do rio, que ela não sabe, às vezes, definir o que é amor e ódio, mas sabe que o ódio manda mais do que o amor. Então, ela compara isso a uma onça, né? A onça preta e a onça pintada. E ela começa a descrever a onça normal, a onça pintada, como sendo essa onça que ela tem tanto ódio e desejo de acabar com esses abaetés, são chamados, que chamam de abaetés, os bandidos, né? Os barriga d'água. Então foi assim, pensando, pesquisando, vendo essas influências aí, para assim, até que a história ficasse um pouco verossímil, tá? Para que não ficasse somente Sim. fantasia, mas que ela ficasse verossímil de fatos. E quem conhece a região sabe que de fato isso acontece. Eu tenho alguns amigos lá, e algumas amigas em Belém e tal. Tem uma amiga em Belém mesmo que eu sempre estou em contato com ela. Ei, me conte as novidades, me conte isso aqui. E ela vai me contando com detalhes, que ela conhece muito Belém, né? Ela é professora de literatura e ela conhece muito mesmo. Conhece de cabo a rabo Belém, né? E a gente Nossa. conversou muito sobre o ver o peso e todos os outros. Até para eu poder me Você sabe, apropriar, né? Porque é apropriar da história, né? A gente escreveu o ver o peso, mas eu nunca tive no ver o peso, mas consegui descrever de uma forma como se eu tivesse sido lá. E a gente precisa ter exatamente. né? Essa noção. Exatamente. Eu acho que a pesquisa dá esse realismo também, essa pesquisa externa, com pessoas, com leitura, com outros livros. Eu estava ouvindo você falar do Rio Amazonas e tal. Você sabe que eu li a biografia da Ingrid Bittencourt, Sim. aquela política que foi sequestrada, ficou na Colômbia durante não sei quanto tempo, e ela narra exatamente como que ela foi sequestrada, mas todo esse percurso nos rios da Amazônia, até o cativeiro dela, dentro da floresta fechada. É, imagine. E ela fala sobre a riqueza dessa floresta, desse rio, como que o rio se comunica com as pessoas, os contrabandistas, como eles conhecem detalhadamente o rio. Exato. Isso. Qualquer pessoa se perderia e pediria arrego em 2 horas. E Uhum. os caras ficam dentro da floresta fechada, na margem, às vezes, do rio Amazonas, conhecendo e vivendo lá. Contrabandistas. A gente não está falando de... não, a gente está falando de pessoas que vivem em cidades grandes, que conhecem a mata fechada melhor do que qualquer outro. E aí ela vai relatando essa relação com o rio. E que ela achou que ela nunca mais fosse conseguir sair de lá, até que o rio se comunicou com ela. Então, assim, gente, fica aí a dica. É uma biografia lindíssima e rica em detalhes, porque ela fala também, e vai muito de encontro com o que o nosso autor traz aí em Juma, por causa dos detalhes dos cenários. Agora, Paulo, você é pedagogo, é isso mesmo? Sou pedagogo, fui professor durante muito tempo. Optei por pedagogia. Na verdade, eu comecei na área de saúde, depois desisti, falei, não, minha área é educação. Aí fui para pedagogia. E você também é membro da Academia de Letras de Ilhéus? Sou membro, ocupo a cadeira número 13, que pertenceu nada mais, nada menos do que a Jorge Amado, que foi fundador da cadeira, e depois quem assumiu, quando ele morreu, foi Zélia Gattai. A esposa Zélia morreu, eu assumi, entrei nessa cadeira 13, uma grande responsabilidade, né? Tá nessa cadeira. E hoje eu estou presidente da Academia de Letras de Ilhéus, até 2025, foi eleito recentemente. Reeleito, na verdade, né? E aí estou até 2025, né, com essa
responsabilidade, né? A Academia de Letras é uma das academias de letras mais longínquas da Bahia, né? Nasceu em 1959 com grandes nomes da literatura brasileira e baiana, incluindo Jorge Amado, Adonias Filho, o nosso saudoso Milton Santos, grande geógrafo, né? Mundial, conhecido mundialmente, um homem que criou o conceito de globalização, né? E tantos outros grandes escritores que passaram pela Academia de Letras de Ilhéus, né? Me sinto honrado de fazer parte dessa confraria. Que responsabilidade! É, Eu tô vendo aqui que você tem um outro livro chamado Colecionador de Lembranças. isso aí, Ele tá aí esse com é você? físico, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu te mostrar. Sou apaixonado por ele, eu gosto muito de memórias, né? Aqui, o colecionador de Olha, parece uma lembranças. pintura, né, gente? Mas é uma pintura que foi feita exclusiva para ele, que foi para o meu amigo Guilherme Albagre, que fez a capa, né? Eu contei a história desse personagem que está aqui, que é Otaviano de Maria. E a história, basicamente, resumindo a história do colecionador de lembranças, é o seguinte: um povoado chamado Santa Maria, onde as pessoas começam a não se lembrar das coisas que aconteceram no passado. Então, as coisas começam a se apagar da mente das pessoas, né? O nome das próprias pessoas vão sumindo, vão desaparecendo. Aí esse cidadão, Otaviano de Maria, né? Um sexagenário, morador dessa comunidade, resolve dar nome às coisas que ele tem em casa, dos fatos e das pessoas. Então ele começa, até aqui na capa tem aqui, ó, tem um candeeirozinho aqui em cima, ele dá o nome de um personagem, aí tem uma espingarda aqui do lado que ele dá o nome de outro, aí tem o nome do gato aqui, que é o gato parceiro dele, Napoleão, que ele dá o nome, e ele vai dando nome às coisas, né, para que não esqueça, porque cada elemento daquele ali tem uma história, então ele não esquece mais, nem as pessoas esquecem, né? E aí começa aí essa peste, digamos assim, de esquecimento vai sumindo. Tem uma passagem 100 anos de solidão, que existe um momento que tem uma peste da amnésia, né? Um determinado momento. Só que na obra que Gabriel escreveu, ele diz que as pessoas começaram a botar nome num papel e colar. Como a gente faz? Isso aqui, por exemplo, aqui é só de teatro, né? Na nossa biblioteca, aqui é só teatro. As pessoas, no 100 anos de solidão, colocam o nome. Esse aqui é uma janela. E para as pessoas esquecerem, isso aqui é um copo, né? Só que no meu livro é diferente, ele bota o nome das pessoas, para que a gente não esqueça as pessoas, né? Porque às vezes a gente esquece das pessoas, né? A memória delas. Às vezes a gente fala, sim, porque a onda agora é ler clássicos, é não sei o que e tal, mas a gente não lê os clássicos também, a gente vai esquecer de Machado de Assis, vai esquecer de Clarice, vai esquecer de, né? A gente vai esquecer dessas pessoas, então a gente precisa estar todo o tempo mesmo trazendo eles de volta. E é como eu sempre faço, eu leio um clássico, mas eu leio um contemporâneo também, que eu preciso ver o que está sendo construído, o que está sendo feito, né? Como as pessoas estão repensando. Esse trabalho que você faz de revelar os escritores é fantástico, né? Porque você está conhecendo o universo de cada um desses, né? O que eles estão escrevendo, como é que eles estão pensando, quem são os seus referenciais, né? Nesse processo todo de escrita. E isso é extremamente fantástico, assim. E você só consegue escrever bem se você lê. E se você não lê, Sim, você não consegue. Não tem como. tá Escritor tudo que não lê, não é ligado. escritor. Né? Exatamente. Então, desconfiem de um escritor ou de uma escritora que não leia. Uhum. Desconfie. Mantenha a distância. Eu sou escritora, mas você gosta de ler? Gosto não. Quase não leio. Ai, ai. Ô, Paulo, tem outro livro aqui. O Tesouro Perdido das Terras do Sem Fim. É minha paixão. Aí, Eu costumo dizer que esse aí é meu best-seller. Porque, assim, quando uma pessoa consegue vender 3.000 livros, 1.000 livros de um livro dele, assim, na sua região, no seu nicho, você pode se considerar um best-seller, né, não? Em tempos de hoje. Então, o Tesouro Perdido, que está na segunda versão, na segunda edição, eu revi ele, reescrevi, para mim é o meu best-seller preferido, porque eu conto a história da minha cidade. Assim, o enredo é o seguinte: 3 personagens, 3 adolescentes, pré-adolescentes, na verdade, encontram o mapa numa lagoa, uma lagoa chamada Encantada,
E para eles descobrirem esse tesouro, eles precisam conhecer a história da cidade, no caso Ilhéus, a capitania de São Jorge dos Ilhéus. Então, cada ponto da cidade é uma pista, eles saem em busca desse tesouro. Esse aqui é o livro. Você vê capa dura, a edição que saiu agora é capa dura, hot stamp, botei hot stamp, baguncei, não foi? E a ilustração, sabe o que é a ilustração? A ilustração, inclusive, a ilustração é do meu amigo Jô Oliveira. Jô Oliveira é um dos maiores ilustradores do Brasil, ganhou prêmios no Correio. Não sei se você lembra de um selo, até hoje rola na internet, um selo. E aqueles personagens da literatura de cordel tocando sanfona, o trio, zabumba, não sei, tem o zabumba, o triângulo, a sanfona. Jô Oliveira foi quem criou esses personagens, né? Jô Oliveira hoje ele mora em Brasília, é um sexagenário e um desenhista de primeira, foi ele que fez essa capa bacana e todas as ilustrações que tem dentro do livro. Deixa eu ver se eu abri um aqui, um que eu gosto muito, que é quando a turma está subindo, está visitando um povoado, que é subindo no pau de sebo. Olha que bacana. Que bacana! Aí eu conto a história desse povoado, que é o Rio de Engenho. Né? O Rio de Engenho, na verdade, é um distrito de Ilhéus, onde aconteceu a primeira revolta dos escravizados, em 1789. Onde os escravizados ali se revoltaram, disseram que não iam mais trabalhar, fizeram uma carta e reivindicando várias coisas, e os donos do engenho tiveram que aceitar esse processo. Então foi esse movimento que aconteceu em 1709. Essa é uma das passagens e uma das pistas. Já também, Jô Oliveira, ilustrador. É Jô, né? Jô. É Jô, tá Jô aí. Jô. Tem uma página só dele. Quando pesquisar Jô Oliveira, ilustrador, vai aparecer aí. Então Jô Oliveira, tá, Jô, gente? Não é Jô Oliveira. Jô, exatamente, Jô. É isso. Bem. Agora, você tem um outro também que se chama Rio das Almas, pela Chiado. Exatamente. Rio das Almas pela Chiado. Esse é o romance mais longo que eu tenho, que eu conto a história também de um povoado. É porque meu estilo é realismo mágico, né? E dos pecados que existem ali escondidos nesse povoado e que aos poucos vão sendo revelados. Né? Porque assim, nada que está escondido que não possa ser descoberto. Né? Eu coloco até assim, duas passagens bíblicas, que a primeira é: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Porque nessa história, que é esse livro aqui, as almas, né? O que acontece? A morte desaparece. Né? A morte desaparece. Quando a morte desaparece, por causa de um cara chamado o Homem das Mil Mortes. Porque ele tenta morrer de qualquer maneira, né? Mas ele não consegue morrer porque a morte não faz mais parte daquele povoado, né? Que é Diocleciano Pimenta. E aí ele tenta provar para as pessoas do povoado que a morte de fato não existe mais. E as pessoas não acreditam nisso. Diz que não, que ele está ficando doido e tal. E ele já é um senhor de idade. E por que ele faz isso? Porque ele quer se vingar de Deus. Ele quer se vingar de Deus porque assim, ele é tão religioso, ele era um cara assim que estava na igreja, sabe aqueles caras que fazem aqueles trabalhos, aqueles beatos que, né? Enfim, faz todos os trabalhos de comunidade, etc e tal. E ele sonhava, o grande sonho dele era morrer ao lado da mulher. Então os dois iam morrer juntos. Eles prometeram um ao outro isso, né? Só que ela morre primeiro, então ele culpa Deus por ter levado ela e não ter levado ele. Aí ele fica revoltado e resolve se matar. Quando ele vai se matar pela primeira vez, ele pula de um alto em uma cachoeira para que todo mundo veja, né? A morte apoteótica dele, se joga lá de cima e cai em cima das pedras, se esbagaça todo, mas não morre. E se recupera rápido, aí vai, se enforca, aí não morre. Aí e acha que a corda toca, ele morre. Aí ele pega, faz uma reunião com o conselho da comunidade de Rio das Almas, onde ele vai fazer a declaração de que a morte não está mais lá, né? Aí todo mundo acha ele que está ficando caduco, está velho, seus 80 anos, não sei o quê. Aí ele puxa uma arma, ele tinha escondido, aponta para a cabeça e dá um tiro. E cai ali. Aí aquele espanto todo, aquela correria toda de morte. Né? E ele diz que morreu. E ele não levanta. Aí estão falando que a morte não tinha desaparecido. Aí, bom, vai ter o velório dele.
ele faz o velório dele em praça pública, porque era um cara assim, muito querido, né, em Rio das Almas, um cara que ajudou muita gente, etc. e tal. E aí, nesse inteirinho, que tem, aí começam as canções, os costumes de Rio das Almas, tinha música, tinha tudo, não sei o quê. E aí, nesse velório, né, chega um cara, que aí é o mistério, começa a história, chega um cara de uma picape, que é um hidrólogo, um pesquisador de águas e tal. Ele desce do carro e pergunta se alguém conhece aqui Deocleciano Pimenta, né? E aí a comunidade toda está no velório e fala, olha ele ali, aponta pro caixão, né? Quando aponta pro caixão, ele levanta, o que é que o senhor quer comigo? Aí a história começa. Aí começa um cara de fato, vai acontecendo de mistério nessa história, pô. Gente, que loucura! Ah, é muito bom, né? É muito bom gente, escrever, falar de literatura, tudo é muito bom. Agora, Paulo, quem quiser comprar teus livros, aonde eles estão à venda, conseguem com você? Como é que tá isso? Ó, pode ser diretamente na Amazon, né? Tanto os físicos como... Não todos os físicos estão na Amazon, né? Alguns estão diretamente nas editoras, né? As editoras nossas aqui da Bahia, né? E outros podem ser diretamente comigo. Eu digo, comigo é melhor porque é mais barato e já vai autografado. Não é? Pode ser diretamente comigo. Eu tenho exemplares assim, não tenho de todos os títulos, né? Que eu escrevi. Mas dos principais eu tenho, né? Sobretudo dos romances que eu acabei de falar, eu tenho aqui. Mas você não falou de um romance que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ele não está aqui fácil, não. Que é O Povoado das 11.000 Virgens. Né? Não tá aqui, você não me mandou? Não tá aqui escrito. Você não me mandou por escrito. Página, né? É que não está fácil. Esse fala sobre o quê? O Povoado das 11.000 Virgens é também a história de um povoado, né? Que desaparece uma pessoa. E aí se começa a investigar quem foi que matou essa pessoa. E acontecem alguns fatos interessantes no povoado, como, por exemplo, a migração dos peixes voadores. Né? Uma vez por ano, os peixes voadores passam pelo povoado e aqueles pingos, quem pega naqueles pingos das águas que caem dos peixes voadores, tem sorte, vai ter um ano abençoado. Então, toda a comunidade do povoado corre para a praça para ver a passagem dos peixes voadores. E o livro começa por aí. Aí eu vou contando a história da vida de cada um deles, o que acontece, quem são, como é que eles se articulam, os mistérios que existem no povoado, as relações entre as questões políticas, uma paixão que existe também ali. Aí, nesse tem romance. Uma paixão, um andarilho que vem uma vez por ano só para anunciar quem é o próximo a morrer. Entendeu? Então tem vários personagens assim. A capa é de João Oliveira também. Deixa eu ver se ele está aqui fácil. Eu quero mostrar que a capa é tão bonita. Eu deixei. Não está aqui não agora. Aqui, não. Mas vamos lá. Você me manda que eu compartilho. Sim, sim. Se você não achar. Mando. É porque ele está aqui. Ah, está aqui dentro. Peraí, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Quero te mostrar que essa capa não. Vamos ver se ele está aqui. Capa bonita, gente. A gente sempre quer ver. Não adianta, tá? Não, e foi Não tem jeito. Jô que fez as ilustrações e fez... Olha aqui, ó. Não é? Que lindo. Ele é bacana, ó. 200 e poucas páginas, um romance bacana mesmo. Nossa, tá linda essa capa. Não é? Essa capa tá bacana. As ilustrações dele, que são muito massas. Jô, realmente ele bota pra lá. Deixa eu ver essa da passagem dos peixes daqui mesmo, né? Que vem seu Ananias. Esse preto velho que está aqui é seu Ananias. Né? Seu Ananias é o homem que tudo vê. Então ele conhece todo mundo do povoado, ele sabe o que todo mundo faz. Ele consegue enxergar o olho de uma pessoa a 1.000 metros de distância. Sabe a cor dos olhos das pessoas. Tem um olho de águia, chama de olho de águia. O seu Ananias é uma figura emblemática na história, é muito bacana. Eu gosto muito dele. Ai, que delícia, gente. Eu adoro esses pretos velhos
que vocês colocam nos livros de vocês, um personagem sábio que enxerga além. Isso dá todo um melzinho na história. Eu adoro. Ô, Paulo, eu já falo logo, tá? Quero ler tudo que é seu. Então você, por favor, separa meus exemplares, que eu quero ler tudo que é seu, gente. Projetos para 2024, Paulo, tem publicação ou não? Tem. Tem A Última Flor de Uma, que eu quero lançar de forma física, e tem um romance que eu estou escrevendo, que se chama Invenção de Santa Cruz, que é quase que uma distopia que se passa no ano de 2034, na comemoração dos 500 anos da minha cidade. Aí eu vou contando o que vai acontecer, né? E o que aconteceu ao longo desses anos, durante esse... Aí tem uma confusão e a história começa com a ideia de um secretário, que é baseado em fato real, isso, um secretário de turismo que resolve pegar a estátua mais importante da nossa cidade, uma das mais importantes, que é o Cristo Redentor, que a gente também tem um Cristo Redentor, né? À beira da praia, e ele tem uma ideia brilhante de tirar o Cristo do lugar, colocar em outro lugar, do outro lado do mar, né? E no morro, assim, mas ele vai retalhar o Cristo todo. Ele vai retalhar, tirar o braço, tirar o outro e tal. E a história começa nessa confusão toda. Aí o capítulo já escrevi 5 capítulos, o dia que esquartejaram Nosso Senhor. Eu vou começando a história, contando esses fatos todos assim, e eu vou citando pessoas que de fato existem na minha cidade, né? E é um livro assim que está muito interessante, eu fico me divertindo. Eu tentei fazer um livro sério, mas os personagens não deixam, não. Aí eu fico rindo o tempo todo. Ai, muito bom isso, gente. Livro sério para quê? Teve Infanto Juvenil também, né? Tem um Infanto Juvenil que está pronto, não sei, talvez saia esse ano pela Caravana Editorial. Estou vendo aí que é Meu Professor é um Lobisomem, né? Que é um Infanto Juvenil que está pronto já, pode sair a qualquer momento também. Então, ó, se sair esse ano, manda o link para eu compartilhar ou volte aqui para falar sobre ele, ouviu? Maravilha, maravilha. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Paulo? Meu é Paulo com W, né? Cidade, só. Paulo Cidade, @Paulo Cidade. Eu vou ver se não dá nem para me escrever aqui, que eu acho que... Eu vou marcar o autor isso, é link na aí. live como colaborador, então vocês vão poder assistir pelo Instagram dele, pelo meu, em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Esse título é massa. Paulo, querido. Esse título é massa. Do livro Não Me Livro. Gostei muito. Fui atraído pelo título. Do livro Não Me Livro. Exatamente isso. Paulo, querido, quero muito te agradecer. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu dei boas risadas. Você é sensacional. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, que você não pare nesse meio editorial, porque a gente precisa de histórias como a sua. Estou muito feliz de ter você no meu projeto e só tenho que te agradecer. Obrigada, tá? Eu que te agradeço pelo convite. Achei esse projeto muito bacana. E é isso, né? Vida longa do livro Não Me Livro. E agradecer a todos que entraram na live aí, né? Alguns amigos bacanas foram entrando aí, comentando. E isso é muito bom. Posso terminar com um parágrafo do livro? Do novo livro agora? Terminar assim. Pode. Começa assim. Ainda ouço os versos infantis de Filha Branca, alegre, risonha, convidando-nos para Caru, depois de cozinhar a saborosa moqueca de tambaqui, acompanhada do pirão de farinha de mandioca com água morna. No ponto de comer. Que delícia, que sabor, que saudade. Olha, olha o tambaqui, tá tudo pronto, chega aqui. Estrela d'Água está agora no telheiro da nossa casinha, de estacas de paliçada e telhas de zinco, admirando Jaci, sonhando em ser uma guerreira, uma estrela, uma flor, uma vitória régia. Acabei dando spoiler falando esses textos, mas... Paulo, vamos comer tambaqui, que tambaqui é bom demais, gente.
Quem nunca comeu tambaqui, pelo amor de Deus, coma. Pra mim é um dos melhores peixes. Ai, minha boca encheu d'água agora. Não podíamos encerrar de melhor jeito, gente. Maravilha. Ai, ai. Valeu, Monique. Obrigada, querido. Parabéns mais uma vez. Beijo, tchau, tchau. Um beijo, obrigada, gente. Tchau.